We ain't never gonna quit it, boy. Nah, we ain't never gonna quit it. Nah, we ain't never gonna quit it. Oi gente, esse é o meu segundo vídeo e eu vou mostrar para vocês como faz essa maquiagem aqui. É a maquiagem que eu usei no encontro no salão online e algumas pessoas pediram para eu mostrar como eu fiz e eu mostrei. Se você gostar, você deixa um like, se inscreve no canal, tá? E vamos ao vídeo. E essa carinha de quem acabou de acordar, eu começo passando gelo no rosto todo pra fechar os poros, segurar a maquiagem por mais tempo e dar uma controlada na oleosidade. E passo no rosto todo, principalmente em cima dos olhos mesmo, pra dar aquela desinchada e tal, e ficar com a pele com um aspecto mais bonito. Em seguida eu seco o rosto suavemente com uma toalha bem macia. E depois aquela água termal, só que não, soro fisiológico para dar aquela hidratada na pele. Eu não uso base no rosto todo e uso essa base da Ruby Rose e a minha cor é L4. Só na área dos olhos e nas áreas que eu quero iluminar como corretivo mesmo. Eu aplico em batidinhas, não fazendo um triângulo muito certinho, mas dando uma puxadinha mais pra baixo pra, além de cobrir, dar aquela iluminada bem legal e não ficar marcado. Então já começo esfumando as bordas, né, pra não ter nenhuma marcação, em batidinhas arrastadas. Batendo e arrastando suavemente, principalmente nas bordas, para não ficar nenhuma marca de transição da parte que eu passei para a parte que eu não passei produto nenhum. Eu aplico também no nariz e nos lábios, nesse Vzinho dos lábios, arco do cupido ou como você quiser chamar. E aí eu já vou também... Começo esfumando sempre pelas bordinhas, com batidinhas arrastadas, para não ficar nenhuma marcação. Para assentar esse corretivo, base, como seja, eu passo um pó translúcido HD da Colors, misturado com o da Ruby Rose, que é o L5. E eu uso esse duo de sobrancelhas, a parte mais clara dele, para fazer o contorno, começando nas bochechas e sempre esfumando até que a vida acabe, não é? Eu não faço nenhum contorno muito marcadinho, só para dar aquela afinadinha mesmo. Faço na testa também, esfumando bem sempre, pra dar aquela diminuidinha na testa da pessoa aqui, né? E no queixo, pra dar uma disfarçada naquela papadinha que nós tem, né? Blush da Toque de Natureza cor laranja, pra dar aquele arzinho de saúde, né? Como iluminador eu uso esse da Ruby Kisses, que tem um brilho bem leve, bem sutil para o dia ou para quando você quiser. E aí a gente já vem esfumando tudo para não ficar nenhuma marcação. Vou começar o olho com essa paletinha da Vivai, com essa cor caramelo, marrom alaranjado. Não sou muito boa de cor,
Mas enfim, a gente vai aplicar ela no côncavo, na verdade um pouquinho mais acima do côncavo, com um pincel bem grandão, fofão. E movimento de vai e vem, levando sempre mais pra cima, mais devagar, com calma, pra não ficar nenhuma marcação. E essa vai ser a nossa cor de transição. Agora eu venho com essa pomadinha de unhas e cutículas e eu vou usar como potencializador de sombras, sim, porque maquiagem é o que você quiser, não é mesmo? Sempre com batidinhas nas bordas para não ficar nenhuma marcação e esfumar mais facilmente quando eu aplicar a sombra por cima. Como sombra eu vou usar esse pó da Vivai, é um marrom meio avermelhado, claro que você pode usar a cor que você quiser. E eu venho com um pincel de esfumar menorzinho, depositando o produto. E você pode também fazer isso com os dedos. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas também dá certo. E tomando cuidado com as bordinhas, dando as batidinhas para não ficar marcação. Agora na transição da sombra para a parte que a gente deixou sem produto, só dando batidinhas para diminuir a marcação na hora que a gente vier com a próxima cor. E em volta, nas bordas, eu venho novamente com um pincelzinho menor, com um restinho de produto esfumando, e em seguida com um pincel maior, com o restinho do marrom que tinha no pincel esfumando. Agora eu venho com esse corretivo da Natura Faces e aplico no meio que a gente deixou sem nenhum produto, com batidinhas, e depois eu venho com o dedo que não tem produto nenhum, passando nas bordas para ficar o menos de marca possível e depois ser mais fácil de esfumar e não ficar nenhuma marcação. Então eu venho com essa paletinha da Vult e uso essa corzinha dourada para aplicar no meio da pálpebra. Nosso querido soro fisiológico, mas você também pode usar a sua babinha, pode usar água, o que você quiser, só para umedecer o pincel, porque quando a gente passar a sombra cintilante ela fica mais e mais brilhosa, porque o que a gente quer é brilho, é brilhar sempre, na verdade. Sempre com batidinhas, vou depositando esse produto em cima do corretivo que a gente aplicou antes. Vou tirar o excesso do produto e vou dar batidinhas nas bordas para diminuir a marcação. Então eu venho com o primeiro pincel de esfumar pequenininho, com o restante do marrom mais escuro nele, e eu vou dando batidinhas na transição entre o dourado e o marrom para ficar mais natural e não ver uma marca onde acaba um e começa outro, ficando um acabamento mais bonito. Agora eu vim com esse lápis preto da Avon, que ele é bem cremosinho e bem fácil de aplicar e de esfumar, mas você pode aplicar qualquer um que você quiser. Também pode fazer delineador gatinho ou o que você achar melhor. Eu faço um risquinho bem rente aos cílios, bem fininho. E aí eu venho com a mesma paletinha da Vivai, com a corzinha preta, tem um leve brilho e eu vou depositando nesse risquinho fininho que eu fiz rente aos cílios. Eu tiro o excesso de sombra do pincel e venho com ele em movimento de vai e vem para esfumar essa sombra mais lápis preto que a gente aplicou, que é só para dar mais volume na raiz dos cílios quando a gente aplicar a máscara. E agora a sobrancelha. Eu uso esse lápis da Avon, que é bem claro para mim, como vocês podem ver. É louro, alguma coisa assim. Eu uso ele mais como fixador da sombra para as sobrancelhas que eu vou aplicar depois. Coloco mais onde minha sobrancelha tem falha, e aí eu venho com o mesmo duo que eu usei para fazer contorno, que é um duo para sobrancelhas com a cor mais escura, aplicando em toda a minha sobrancelha, e na parte do começo eu vou só com o restinho que tá no pincel para não ficar muito marcado. Em seguida eu dou aquela escovadinha só para tirar o excesso do produto. Então eu venho com essa paletinha da Vult, com esse tom mais rosinha brilhoso, e eu vou umedecer o pincel novamente, vou aplicar ele bem rente às sobrancelhas. E aí eu venho com o pincel grandão, esfumando a transição entre
esse rosinha e o marrom. Curvex nosso de cada dia, especialmente pra mim que não tenho o costume de usar cílios postiços pra dar aquela curvadinha básica. Então eu volto com aquele marrom avermelhado, esfumando bem rente à raiz dos cílios inferiores e até bem mais embaixo, porque eu sou dessas. E de novo com rosinha da paletinha da Vult com pincel umedecido, faço o meu cantinho da lágrima bem iluminado. E eu venho com essa máscara da Fenza, sim, porque eu sou a louca da máscara e eu gasto um tempinho me dedicando a separar meus cíliozinhos um do outro, porque eu sou meio perfeccionista e gosto dele bem separadinho e volumoso. E claro, eu aplico nos cílios inferiores também. Em seguida eu venho com um pó para grudar nessa máscara que ainda não secou e dar mais volume para os meus cílios. Espero uns minutinhos a segunda, terceira, quarta camada de máscara. E já a gente limpa toda essa bagunça que a gente fez no resto da maquiagem com a máscara. Soro fisiológico de novo, mas claro, você pode usar água, babinha, o que você quiser. Eu venho com aquele dourado que eu usei na pálpebra e eu vou usar ele como segundo iluminador porque a gente quer brilhar, a gente quer esse glow, a gente quer essa luz. Eu passo o dedinho nas bordas para não ficar nenhuma marcação e aplico também no ossinho do nariz e no arco do cupido, desenho dos lábios. E aí eu já venho com esse batom maravilhoso da Ricoste que se chama Balada. Em seguida eu venho com um cotonetezinho seco, sem nenhum produto, onde borrou a máscara, só passando ele para tirar qualquer máscara que já secou. E aí, look pronto, já tá maravilhoso, é só arrasar. Então esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado e que vocês reproduzam e se fizerem me marquem lá nas fotos de vocês pra eu ver. E muito obrigada por assistirem e até o próximo.